Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. No livro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Nós não vamos ler todo o capítulo. Nós vamos apenas nos deter na primeira parte do capítulo 10, que vai do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Tamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade que temos de refletir sobre um tema tão necessário para a nossa vida e para a igreja do Senhor. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas do Evangelho e da glória de Cristo na antiga aliança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagine os irmãos, um seminarista que passou 5 anos dos seus estudos se preparando para o sagrado ministério. Aprendeu hebraico, aprendeu grego, estudou, se aprofundou, passou. Foi para o presbitério reconheceu as qualidades deles como pastor, avaliou e marcou o dia da sua ordenação ao sagrado ministério. E naquele dia, o primeiro ato de culto desse seminarista que hoje se torna pastor, ele foi fulminado com fogo que procedeu dos céus.
primeiro ato de culto desse seminarista. Ele foi morto com fogo que desceu do céu. A narrativa de Levítico, qual nós acabamos de ler, ela, dentro dos padrões da antiga aliança, ela representa mais ou menos isso que nós acabamos de falar. O tabernáculo foi construído, as ordenanças foram estabelecidas, como eles deveriam adorar o Senhor havia sido ordenado. O capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Levítico, eles são instruídos como os adoradores devem se apresentar diante de Deus, como eles devem escolher o animal para ser sacrificado. Do capítulo 6 ao capítulo 7, esse sacerdote que vai ser ordenado, ele passa a ser instruído como ele tem que manejar o fogo, como ele tem que manejar o sangue e como ele tem que manejar o alimento dentro do santuário. As regras estabelecidas por Deus, o que ele deve fazer com sangue, como ele deve lidar com fogo no santuário e como ele deve lidar com o alimento dentro do santuário. Todas as regras estabelecidas, todas as leis fundamentadas. Então, o capítulo 9 são as regras da instituição, e eles são instituídos ali. E o capítulo 10 é a primeira cerimônia realizada na história da instituição do sistema sacrificial do Antigo Testamento. E eles entram na presença de Deus e são fulminados pelo próprio Deus. O que aconteceu aqui? Por que isso? Por que alguém pode morrer dessa forma? Por que alguém pode ser fulminado por Deus dessa forma? Principalmente, se nós olharmos, mantenha sua Bíblia aberta, o capítulo 9, ele fala desse mesmo fogo. Veja no verso 24 do capítulo 9, ele diz: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Veja que no capítulo 9, verso 24, eles percebem que o fogo da misericórdia que procede do céu foi manifestado diante deles. Ora, eles estão ali diante de Deus, o animal sobre o altar, e naquele momento o fogo que deveria cair sobre eles recai sobre o cordeiro que está diante deles. O fogo que deveria cair sobre a cabeça deles recai sobre o cordeiro que está diante deles. E não é outra coisa. O que eles vão fazer? Eles vão colocar o rosto no chão, no pó, adorando ao Senhor. Tu és Deus misericordioso, que providenciou um cordeiro para morrer em nosso lugar. O coração cheio de alegria, o conceito da redenção manifestado, eles caminham para dentro do Santo dos Santos. Eles entram na presença de Deus. E eles trazem um fogo estranho. O que significa, capítulo 10 agora, por favor, verso 1 e 2. Vou ler com vocês mais uma vez, diz assim a Escritura: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Perceba que essa expressão aqui talvez seja a chave do problema. E puseram fogo nele. O que me parece claro é que o fogo que deveria acender o incensário não deveria ser produzido por eles. Era o fogo que já estava lá e que tinha descido dos céus. Perceba no verso 24 do capítulo 9 que o fogo que deu início ao processo do sistema sacrificial não foi acendido por Arão nem por Moisés, veio do céu. Então esse fogo não era para ser
o homem não deveria produzir esse fogo, o homem não deveria lidar com ele dessa maneira. E eles colocam fogo, e esse fogo não era aquele que Deus havia ordenado. E eles entram na presença do Senhor. Veja a expressão usada por Moisés no texto. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E aí vem o comentário: o que lhes não ordenara. Deus não havia ordenado assim. O que Deus ordenara já havia sido determinado por Ele. As razões, as motivações são muitas, mas você imagina, irmãos, que o relato aqui, ele é contado com a intenção de mostrar a glória de Deus e de maneira assombrosa descrever a um pai o que acabara de acontecer com seus 2 filhos. Os 2 filhos que foram preparados para esse ministério, eles foram consumidos pelo fogo. O versículo 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor. Perceba, o fogo que saiu para consumir o cordeiro, no capítulo 9, verso 24. O mesmo fogo sai de diante do Senhor, mas agora já não consome o cordeiro. Consome Nadab e Abiú. Eles trazem fogo estranho diante do Senhor. Morreram perante o Senhor, diz o texto. Então Moisés falou o seguinte a Arão: e isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele dia, naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Impressionante o que Deus diz dessa narrativa a Arão por meio de Moisés. É mais impressionante ainda. Eu serei glorificado naqueles. Eu mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Eu vou mostrar a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Essa expressão, irmãos, chegar-se a Deus, né, ela é a essência da estrutura de toda a revelação que nós, na primeira palestra, nós falamos isso aos irmãos. Poucas palavras, lembrem-se que o homem foi expulso da presença de Deus no paraíso. Um anjo impedia o acesso à árvore da vida. Agora esse homem já não tem mais comunhão com Deus, para ele ter acesso a Deus, isto é, para ele se aproximar de Deus, se achegar a Deus, ele precisa agora trazer o sangue do cordeiro nas suas mãos. Perceba, mais uma vez, o último capítulo de Êxodo, como citamos também, e é parte importante para compreendermos esse texto, o último capítulo de Êxodo, no capítulo 40, no verso 34 e 35, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia
o tabernáculo. Veja, agora Moisés, que teve acesso à presença de Deus no Santo dos Santos, no topo do monte, agora quando a nuvem desce sobre o tabernáculo, ele não pode entrar. E interessante que a narrativa é clara, porque poderia falar de todos os outros, que todos nós imaginávamos que ninguém podia entrar, mas ele diz, Moisés não podia entrar. Porque agora, esse é o fundamento do início do capítulo do livro de Levítico, que é, aquele que se aproximar de mim, traga na sua mão o sangue do cordeiro. Isto é, ninguém vai ter acesso a mim se não trouxer nas suas mãos o sangue do cordeiro. Não se aproxime de Deus sem o sangue de Cristo. Não se atreva a chegar diante do Santíssimo Deus se não for em Cristo. Onde Deus se revela sem Cristo e sem mediador, raios, trovões e pavor. Mas onde Ele se revela em Cristo, a redenção e esperança para o homem. Porque quando o fogo vem do céu, cai sobre o cordeiro e não sobre nós. Primeiro princípio, nós não vamos adorar a Deus se não trouxermos nas nossas mãos o sangue do cordeiro. Se o sangue de Cristo não nos purificou de todo o pecado, nós não poderemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais se não for em Cristo. Perceba que, só um texto, acho que nos ajuda a entender, se você abrir a sua Bíblia comigo, rapidamente, primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, veja o que diz as Sagradas Escrituras. Verso 4 em diante. 1 Pedro 2, 4 em diante diz assim: chegando-vos para Ele. Veja, é a mesma linguagem do Antigo Testamento. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Nós não poderemos oferecer a Deus nada se não for por meio de Jesus Cristo. As nossas orações, o nosso louvor, a nossa pregação, a leitura da Escritura, o que nós oferecemos a Deus no culto, não poderá ser recebido por Deus se não for em Cristo. Não é só a nossa oração que não chega a Deus se não for em Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Nós deveríamos falar de assuntos mais detalhistas, talvez, e vamos fazer daqui a pouco. Mas numa realidade como a nossa na igreja brasileira, onde Cristo não é anunciado como centro do culto da pregação, onde o moralismo é a mensagem e o tom da pregação, nós temos que trazer isso à tona. Primeira carta de João, capítulo 4, ele fala de falsos profetas que saem anunciando muitas coisas. Ele diz muitos espíritos. E ele fala, provai provai os espíritos e vede se procede de Deus. Aí ele dá 2 crivos no capítulo 4, 1 João, para dizer se esse espírito vem de Deus ou não. Ele diz, se ele anuncia
que Cristo veio em carne. Porque João já havia dito que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas aí, eles vão dizer, Jesus não é homem, porque se ele não for homem verdadeiramente, ele não pode ser o meu substituto, ele não pode morrer pelo meu pecado. Ele não pode livrar e me tirar a culpa. Então o Espírito vai dizer, Jesus veio em carne. E o segundo crivo, no verso 6 do mesmo capítulo 4 da primeira carta de João, ele diz, e o mundo, você vai saber a diferença daqueles que conhecem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus. O mundo escuta esses falsos profetas, mas aqueles que são de Deus nos ouvem. Isto é, o que eles escutam é aquilo que está de acordo com o ensino dos apóstolos. Tem que estar de acordo com a Escritura Sagrada. Isso nos faz entender outro ponto importante. Nós mudamos o culto ao Senhor pensando nos visitantes. Isso é interessante isso. Fazemos o culto para o visitante. Tem um problema, eles não adoram a Deus. Eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ser impactados pelo Evangelho de Cristo, mas a igreja, ela modela o culto para o visitante. Para aquele que não conhece a Cristo ainda, para aquele que não pode adorar o Senhor ainda. E o que é que acontece? Cada vez menos Evangelho, cada vez menos Cristo, cada vez mais moralismo, cada vez mais oba-oba e cada vez mais fogo estranho na presença do Senhor. Aqui o Senhor está nos ensinando diretamente. Eu vou ser santificado naqueles que se chegam a mim. Eu vou ser santificado naqueles que se chegam a mim. A Escritura Sagrada também, outro aspecto, em cima desse princípio importante, irmãos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, por favor. Abra a palavra de Deus comigo. Deuteronômio, capítulo 4. Verso 7. Deuteronômio, capítulo 4. Verso 7 diz assim. Moisés está exortando o povo à obediência e diz assim. Versos 6 e 7. Eu vou ler do 6 em diante. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto seria a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação há tão chegada ao seu Deus como essa? Porque o Deus que expulsou disse, acheguem-se a mim, aproximem-se de mim, por meio do sacrifício do Cordeiro. Não há religião. Você que adora a lua, as estrelas, você que pensa num ser que um ser que não sabe que você existe, nem você sabe que ele existe, é totalmente impessoal. Você precisa conhecer o Deus que disse assim ao povo que ele libertou. Eu farei de ti o meu povo, eu serei o teu povo, eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Você, Israel, é o meu povo e eu sou o teu Deus. Que povo tem Deus tão chegado
quanto o nosso. Que nação tem um Deus como o nosso? Que religião no mundo tem um Deus como o nosso? A ponto de você dizer: Pai. A nossa oração começa: Pai. Existe algo mais íntimo do que isso. Você chama alguém de Pai. Você chega a esse Deus e diz: Pai, que está nos céus. Tu és tão distante, Senhor. Tu és tão santo, Senhor. Tu és tão perfeito, Senhor. Mas tu estás tão perto de mim que eu te chamo de Pai. Porque eu sou teu filho. Que nação, que religião, que povo tem um Deus como o nosso Deus, tão chegado a nós. E que diz: aproximem-se de mim. A cena é apavorante. O fogo que consome vem do céu. Assim como ele fez com Abraão. Abraão, não imola o teu filho. Eu providenciei um cordeiro no lugar dele. Quando ele estava a ponto de nos consumir, o seu filho disse: eu vou dar minha vida por eles. Eu vou ser consumido por eles. Eu vou sofrer por eles. Eu vou padecer por eles. Eu vou ser sepultado por eles. E eu vou ressuscitar por eles. Que Deus é tão chegado como o nosso Deus. O Salmo 145, por favor, abra sua Bíblia ainda comigo. Salmo de número 145. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1, irmãos: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras.
O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorde à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam. O nosso Deus está perto de nós. No mesmo livro do Salmo, 148, por favor. Salmo 148, por favor. Especificamente, deixa eu pegar exatamente o versículo aqui para nós lermos. Verso 14, 148, 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. O povo que é chegado a ele. Ele diz, por meio de Moisés a Arão: eu mostrarei a minha santidade àqueles que se achegam a mim. Eu mostrarei a minha santidade àqueles que se achegam a mim. Ora, o que é que se espera de um povo que se achega a Deus? Ora, esse povo que era para ser consumido pelo fogo da ira do Senhor, mas viu o fogo se tornar em grande misericórdia da parte de Deus. O que se espera desse povo? Que esse povo se apresente a esse Deus, fazendo aquilo que Ele ordena, de todo o coração e com toda alegria e reverência. Exatamente isso que se pede. Esse povo que se achega a mim. Quando nós pensamos na manifestação da santidade de Deus e a glória que se revelará por causa da ira que se mostrou diante dos filhos de Arão, a glória revelada, você há de entender que Deus se dá a conhecer na sua ira também. A ira e a misericórdia, a ira e a graça, elas não se apartam. Deus revela a sua graça por meio da sua justiça. Ele fez assim com Israel. Preste bem atenção. Ele disse assim a Moisés, falando a Faraó diretamente: deixe o meu povo ir, para que no deserto me adore. O povo então ouviu a palavra de Deus falando a Faraó por meio de Moisés. Acontece que Moisés não ouviu. O Senhor disse que ele endureceria o coração. E ele disse: então eu serei glorificado no meio dele. Eu farei o meu nome santo. E eles saberão que eu sou Deus. Lembre-se também do que aconteceu com o cativeiro babilônico, quando o Senhor, falando por meio do profeta Ezequiel, diz as seguintes palavras à nação de Israel no cativeiro.
eu não vou libertar vocês por amor a vocês, mas por amor ao meu nome que vocês tornaram impuro no meio dos povos. Eu vou vindicar e vou santificar o meu nome. E vocês saberão que eu sou Deus. É por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, essas duas verdades não podem sair da nossa mente: temor e reverência. Júbilo e reverência diante de Deus. Alegria e reverência. Sabe por quê? Porque a reverência diante de um Deus que derrama fogo do céu para destruir os inimigos. Mas Ele consumiu o cordeiro em nosso lugar. Aí a misericórdia dele se levanta. O mesmo princípio, veja bem, é o mesmo princípio estabelecido pelo temor do Senhor. Êxodo 20, o Senhor, quando depois de entregar a lei ao povo, diz, que através de Moisés, que Deus colocou o temor no coração do povo para que eles não pequem contra o Senhor. Mas no Salmo 130 ele diz: e o Senhor perdoa o pecado do seu povo para que eles temam ao Senhor. Olha que coisa impressionante. Veja, ele colocou o temor para que não peque, mas depois ele diz, ele perdoa para que temam. Jeremiah Burroughs, comentando esse texto, diz assim: nós temos o temor de Deus e fugimos do pecado às vezes por algum tempo por causa do sofrimento ou do juízo que pode cair sobre nós. O temor nos afugenta do pecado. Mas aí ele vai adiante: esse temor não dura muito. Ele dura até que a possibilidade de juízo passe. E logo nós voltamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. Aí ele vai adiante e fala: mas quando você vê o fogo que vem do céu, e você era para ser consumido por causa do pecado, e o Senhor, ao invés de destruir você, mata o cordeiro, então Ele lhe perdoa, e você passa a temê-lo. Agora um temor cheio de gratidão, porque agora eu temo ao Deus que me poupou. É esse coração que chega à presença de Deus. Nós tememos ao Deus que nos poupou e que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E agora nós entramos na sua presença. Aqueles que se chegam a mim, eu vou mostrar minha santidade neles. De duas formas: ou fazendo aquilo que eu ordeno, ou trazendo juízo sobre aqueles que não fazem aquilo que eu ordeno. Como Deus mostra a sua santidade? Um povo que se prepara para o culto. Irmãos, amanhã é o dia do Senhor. Nós vamos depois sair daqui, vamos para a nossa casa. Como nós vamos acordar amanhã? O que vem à nossa mente quando abrimos os nossos olhos? Chegou o dia do Senhor. É o santo dia do Senhor. Eu vou à casa do Senhor, juntamente com a minha família, adorar o meu Senhor que me poupou, que teve misericórdia de mim. Então ele vai ser santificado. Sabe como? Você vai trazer no mais íntimo do seu pensamento. Você vai fugir de todo pecado. Você vai confessar ao Senhor.
você vai orar ao Senhor, você vai pensar nas coisas do Senhor, como você deve fazer toda semana, mas nesse dia, você vai chegar à casa do Senhor em oração. Senhor, eu quero cantar verdadeiramente a Ti, não apenas com meus lábios, mas com meu coração. Eu não quero apenas ouvir a pregação. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Quando chegar à mesa do Senhor, nós não podemos chegar de qualquer jeito, trazendo impureza. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos chegar à mesa do Senhor. Porque aqueles que se chegam a Deus, santificam a Deus. Deus vai ser santificado no nosso meio. Assim como na oração. Santificado seja o teu nome, Senhor. É exatamente isso. Santificado seja o teu nome, Senhor. E eu me apresento a Ti para derramar o meu coração diante de Ti, para ouvir a Tua voz, para cantar louvores ao Teu nome, para pensar nas Tuas obras, Senhor, para meditar nos Teus feitos, Senhor. Porque se nós não nos achegamos a Deus assim, Ele não será santificado dessa forma. Ele será santificado com juízo sobre aqueles que se chegam a Ele de qualquer forma. Mas Ele será santificado no meio daqueles que se chegam a Ele. O Senhor disse por meio do profeta Isaías: eu não suporto ajuntamento solene associado à iniquidade. Não combinam. Não combinam. Ele disse ao profeta Amós, o profeta Amós falou ao povo: tire da minha presença o som das vossas harpas e das vossas liras, eu não posso suportá-las mais. Antes flua a verdade no vosso meio. Ele disse ao mesmo profeta Amós, falando ao povo: essa é a grande responsabilidade daqueles que se chegam a Deus. Dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Por isso eu vos punirei. Eu vou disciplinar vocês. Um pai que cuida dos seus filhos, até mesmo quando ele disciplina os seus filhos. E para que ele faz isso? Para trazer santidade ao seu nome. Glória ao seu nome. E eles vão temer o nome do Senhor. E o que me impressiona diz o texto, Arão ficou calado. Não é uma boa tradução. Essa tradução ela passa uma imagem não exatamente daquilo que revela, porque a expressão usada no texto revela o coração de Arão. O coração de Arão. Essa palavra aqui hebraica, ela é usada em outro contexto, que vocês vão entender exatamente o sentido. Quando Josué orou e disse para que o sol parasse, ficasse parado. Isto é, ele está dizendo, o coração
o coração de Arão ficou quieto, se aquietou. O que pode causar paz ao coração de um pai ouvindo que os seus 2 filhos foram mortos na presença de Deus? É saber que Deus foi glorificado. Isso é fundamental para nós, irmãos. Então, na nossa aflição, na nossa dor, o que é que importa? Deus será glorificado na minha vida, em todas as coisas. E o que aquieta o coração daqueles que se chegam a Deus é: Deus foi glorificado. E isso aquieta o meu coração. É o espírito daqueles que se aproximam de Deus. Muitos pais têm feito escolhas terríveis em busca de trazer os seus filhos para uma igreja onde eles possam se acomodar bem. E eles dizem assim: nós vamos escolher uma igreja que tenha um bom departamento infantil. Nós vamos escolher uma igreja que, enquanto nós estamos no culto, os nossos filhos estão lá dentro, bem cuidados por pessoas sérias, uma equipe de profissionais. E aí nós escolhemos uma igreja para os nossos filhos. Quem está mais preocupado com os nossos filhos, senão o próprio Deus, que no 2º mandamento diz que Ele abençoará até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você quer abençoar seu filho? Ensine ele a adorar a Deus verdadeiramente, a fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra, a ter um coração quebrantado diante de Deus, a ensiná-lo a ter reverência na casa do Senhor. Você quer abençoar o seu filho? Não planeje uma igreja que possa cuidar deles enquanto você está aqui, mas uma igreja em que ele vai ouvir a fiel pregação da palavra e ele vai ser edificado juntamente com você. Mas não só os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos e as gerações que se seguem. Quem mais está preocupado com os meus filhos? Foi falado hoje pela manhã sobre a necessidade de ensinarmos desde cedo os nossos filhos, desde casa, a adorar o Senhor. Porque vai culminar todo esse ensinamento no dia do Senhor. E eles vão apresentar, eles vão se achegar a Deus. E não vão trazer aquilo que Deus não ordenou. Eles vão fazer aquilo que Deus ordenou. O que Deus ensinou. Nós pensamos, irmãos, que um texto como esse tem o seu peso e a sua dureza porque fala do Antigo Testamento. Então nós pensamos que no Novo Testamento não há nenhuma aplicação de uma verdade como essa. Primeiro é importante entender alguns pontos rapidamente. O fogo que consumiu Nadab e Abiú não os consumiu inteiramente a ponto deles sumirem ali, virar cinza. Porque na sequência do texto, os 2 irmãos vão tirá-los pela roupa, isto é, não foi nem consumida a roupa deles. É um fogo de juízo que destruiu eles, mas não, eles não foram queimados da maneira como nós imaginamos. Possivelmente a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira.
que diante da presença de Deus se apresentaram sem sinceridade a Ele, isto é, trouxeram fogo estranho para o culto, sem verdade no seu coração, com hipocrisia diante de Deus. O Senhor diz: se você vier trazer oferta ao Senhor e tiver um problema com seu irmão, deixe a oferta de lado. Não se chegue a Deus sem resolver os seus problemas. Aproxime-se do Senhor, mas primeiro peça perdão pelos seus pecados àquele a quem você ofendeu. Se você se chegar a Deus, e ainda uma citação direta a esse texto, Hebreus capítulo 12, por favor, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12. Verso 25 em diante. Tende cuidado, capítulo 12 de Hebreus, verso 25 em diante. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Veja bem, essa palavra servir a Deus é para que possamos cultuar a Deus de modo agradável. Nós não conseguimos entender bem essa expressão, mas a palavra no Antigo Testamento para servo ou serviço é usado para o trabalho do levita, do sacerdote dentro do santuário, que é o culto ao Senhor. No Novo Testamento, essa palavra serviço é a ideia de culto, tanto é que na língua inglesa, culto é chamado de serviço. Dessa mesma maneira, ele diz agora, veja, nós devemos reter a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Qual modo agradável? Como é que eu sirvo a Deus de modo agradável? Fazendo aquilo que Ele ordenou, não trazendo aquilo que Ele não ordenou, mas fazendo aquilo que Ele ordenou. E o que Ele ordenou? Que no culto público ao Senhor, nós trouxéssemos cânticos, e temos aprendido sobre os salmos, que nós trouxéssemos a leitura da palavra, oração, os sacramentos, a exposição da Escritura Sagrada. Esses são elementos ordenados por Deus. Com sinceridade, com temor diante dEle, nós prestaremos um culto a Ele agradável. Agradar a Deus é fazer aquilo que Ele manda. Na sequência do texto ainda, por favor, veja, agradável com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, veja o verso 29, por que isso tudo? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Lembrem-se do verso 28, melhor, o verso 27, fala que as coisas que abaladas foram removidas. O sistema da antiga aliança toda foi removido. Agora o reino, o Novo Testamento, a estrutura neotestamentária foi estabelecida. Mas mesmo assim, ele continua com a linguagem de Levítico. Apresentem-se a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo
consumidor. Nós não podemos trazer fogo estranho à presença de Deus. Apenas aquilo que Ele ordenou. Mas nós devemos também trazer sinceridade, reverência e deixar para fora a malícia e o engano. E nos achegarmos, deixar os asmos, deixar o fermento da malícia e do engano e trazer os pães sem fermento da verdade e da sinceridade na presença do Senhor, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o fogo que ia me consumir consumiu o meu Salvador. A morte que era para mim, Ele morreu por mim. Deus executa juízo, mas o que Ele executou em Cristo foi para manifestar ao seu povo, aos seus achegados, aqueles que Ele chama para perto de si, para revelar sua grande misericórdia. Como diz o profeta, Deus tem prazer na misericórdia. E essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Por causa da misericórdia de Deus. Um único pecado lançou dos céus para baixo milhares e milhares de anjos. Um único pecado destruiu um casal e toda a raça humana, juntamente com a natureza. Sabe por que você é achegado? Porque quantos pecados nós já cometemos até no culto ao Senhor, eu e você, nós devemos corar de vergonha. Você sabe por que o Senhor não nos destruiu? Porque não havia mediador para o anjo. E o pacto que Deus fez com Adão, não havia mediador. Ele fez um pacto conosco e trouxe um mediador para nós. Essa é a única razão pela qual nós não somos destruídos. Porque há um Cordeiro, o Cristo eterno, o mediador da aliança. Apresentem-se a Ele com reverência e santo temor. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, misericórdia, nós clamamos a Ti, ó Deus, sobre nossas vidas. Um tema e uma verdade como essa certamente revela, ó Deus, as nossas iniquidades e os pecados, tantos, ó Deus, tantos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a reparar esses erros pelo amor do Teu nome, na graça do Senhor. E amanhã, já amanhã de manhã, no dia do Senhor, quando chegarmos na Tua presença, junto com o Teu povo, o nosso coração seja completamente submisso a Ti, em reverência, em temor. Não nos permita, ó Deus, trazer a Tua presença fogo estranho, aquilo que o Senhor não ordenou, somente aquilo que o Senhor nos ordenou, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.